Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. E hoje nós conversaremos sobre um romance ambientado em terras italianas. Um adolescente romântico e sonhador que só queria uma coisa na vida: viver uma grande história de amor. Mas não é só um romance, digamos, água com açúcar, porque esse romance acontece no tempo da Segunda Guerra Mundial, em Milão. Então falaremos sobre O Céu Escarlate. Todavia, antes de começar a conversar sobre o livro, eu te faço aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, faça os seus comentários, porque vai ser muito, muito importante para mim. A gente tem então um adolescente chamado Pino, que era amante da boa música, amante de uma boa comida e adorava também um bom vinho. E além de tudo, como eu já disse, o Pino era um grande romântico. Ele vivia nas ruas tentando arrumar uma namorada, tentando viver um grande amor. O seu grande amigo Carleto dizia que ele se apaixonava por qualquer menina que estivesse na frente dele, qualquer menina com quem ele conversasse. Mas o Pino não dava muita ideia para isso. O Pino estava sempre em busca de uma paquera, buscando um grande amor para sua vida. Um belo dia esses dois amigos saem, estão passeando numa praça e o Pino avista uma bela mulher. Então ele decide ir atrás daquela menina. Não, eu preciso conversar com ela, eu preciso falar com ela. Ele vai atrás dessa menina e, para sua grande surpresa, essa conversa dá certo. Ele se apresenta para a menina, eles começam a conversar e ele convida a menina para ir ao cinema naquela mesma noite. Então, quando o Pino volta para casa nesse mesmo dia, a família do Pino tinha um comércio e quando ele chega a casa nesse comércio, ele encontra um oficial alemão de uma alta patente fazendo compras no comércio da sua família. E ele não dá muita importância para isso, a princípio, porque ele está mais preocupado em se arrumar e ir para o cinema encontrar a sua gata. Então o Pino fica ali esperando o tempo passar, ansioso, né? Então ele vai para o cinema, ele consegue chegar ao cinema e quando ele chega no cinema, o irmão dele também fugiu de casa, pulou o quarto para ir ao cinema. E o irmão pergunta, né, por que ele está ali, ele acaba contando a história e o irmão começa a caçoar dele, falar que a menina não ia aparecer e ele fica ali esperando um bom tempo e a menina realmente não aparece, dá um bolo nele. Ele entra com o irmão para ver o filme no cinema naquele dia e naquele dia foram feitos os primeiros bombardeios na cidade de Milão. Os bombardeios foram, inclusive, próximos do cinema onde o Pino e o seu irmão Mino estavam. Então, eles, inclusive, quase morreram nesse bombardeio, conseguiram se salvar e retornaram a casa. E quando eles retornaram para casa, nos próximos dias, a mãe dele, achando que a situação ali ficaria muito insegura para eles, resolveu enviar os irmãos para um colégio interno próximo dos Alpes, que ela achava que seria mais seguro para os filhos. Então, chegando lá ao colégio interno, que era uma espécie de colégio de padres, o Pino é meio que testado pelo padre que funcionaria como um reitor, diretor, alguma coisa assim, e ele tem a sua confiança testada pelo padre. Então, uma vez que esse diretor já confia no Pino, ele treina o Pino e começa a enviá-lo em missões secretas. E essas missões eram transportar judeus que estavam fugindo da Itália pelos Alpes até a fronteira com a Suíça, onde eles estariam livres. Então, o Pino passou um bom tempo dentro desse colégio
resgatando os judeus que seriam presos e enviados aos campos de concentração e fugindo com eles pelos Alpes para conseguir libertá-los, né, num país que ainda não estava sob o domínio alemão. Dentro das missões que ele faz nesse colégio interno também, ele acaba conhecendo um carinha chamado Alberto Ascari. E esse rapaz é um cara que dirige muito bem, é um cara que faz altas manobras, e esse cara vai ensinar o Pino a dirigir. Esse Alberto Ascari posteriormente seria campeão mundial de Fórmula 1. Então esse cara ensinou nosso amigo Pino a dirigir. Passado um tempo, a mãe do Pino acha que essa escola já não está tão segura assim. Essa escola começa a receber visitas constantes do exército alemão e eles começam a monitorar melhor essa área ali próximo dos Alpes, próximo das fronteiras. E a mãe do Pino decide que o melhor para ele, então, naquele momento, seria se filiar ao Partido Nazista Alemão. Então o Pino se filia ao Partido Nazista Alemão, ganha um uniforme dos nazistas e acaba trabalhando para um grande general chamado Hans Lyers, que naquele momento era a pessoa alemã mais importante na Itália. E sim, esse general é o mesmo que ele encontrou fazendo compras na loja da sua tia algum tempo atrás. Então, a família do Pino tem uma grande ideia. Já que você está no exército alemão e está próximo de alguém tão importante, você vai trabalhar, você vai funcionar como nosso espião dentro do exército alemão, uma vez que você conseguirá informações privilegiadas. E assim o Pino começou a trabalhar como espião dentro do exército alemão. E esse general, o Hans Lyers, ele tinha uma espécie de outra família na Itália. Ele tinha uma mulher com quem ele tinha uma relação e tinha uma casa. E ele acabou levando o Pino para casa. O que, gente? É filha do homem. Meu Deus, tá curiosa. Eu tô. Então, o general Hans Lyers acaba levando o Pino para casa onde ele tinha uma relação com uma mulher italiana. E esse general e essa mulher, eles tinham uma empregada. Sim, finalmente chegamos lá. Depois de muita ansiedade da minha editora, essa menina é chamada Ana e é a menina com quem Pino se encontrou e convidou para ir ao cinema também há algum tempo atrás numa praça. Então ele acaba conhecendo a Ana ali, né, dentro do serviço dos dois. Os dois acabam finalmente se apaixonando e o Pino vive sim uma história de amor com a Ana, enquanto ele vive inúmeras aventuras enquanto motorista e espião do principal general alemão dentro da Itália. O Pino acabou conhecendo altos cardeais dentro da Igreja Católica Italiana, acabou conhecendo muita gente importante dentro desse período em que ele foi diretor, enfim, ele, por lidar com o cara mais importante da Alemanha naquele momento, acabou conhecendo diretores da Fiat, das maiores empresas italianas, enfim. Esse general com quem Pino teve que trabalhar era um cara muito político, digamos assim, né? Então esse cara estava o tempo todo trabalhando para que, se por acaso a Alemanha perdesse a guerra, ele tivesse amizade nos dois lados. Se a Alemanha ganhasse, ele era alemão e reinaria com a Alemanha. Mas se a Alemanha perdesse, ele tinha amigos dentro da Itália que poderiam fazer com que ele não sofresse um julgamento tão pesado se ele fosse julgado, e especialmente num primeiro momento em que ele não fosse capturado e morto. Então é importante deixar claro que esse livro não é exatamente as coisas como aconteceram, mas é uma história baseada nas histórias contadas pelo Pino a um jornalista que escreveu esse livro.
Esse livro é um livro de 2019, então não tem tanto tempo assim que o Pino finalmente contou as suas memórias. E é um livro assim, eu particularmente sou fascinado por histórias da Segunda Guerra, né? É um livro triste porque envolve guerra, mas não é um livro tão triste igual os livros de campo de concentração, alguma coisa assim. É um excelente romance, é uma excelente história, e quanto mais quando você sabe que é real, né? Você pesquisa lá as fotos do Pino, o conhecimento dele com o Alberto Ascari, enfim. Você vê que esse cara é real, você consegue tornar essa coisa mais palpável, né? Você pesquisa lá as regiões dos Alpes italianos, você consegue imaginar assim como é que eles viviam ali, né? Porque o Pino, quando criança, adorava ir para lá, para essa área de Alpes, né? Para esquiar e tudo mais. Então ele sempre conheceu muito bem a região ali. Então é um livro muito legal. Eu gostei muito de ter lido, de ter conhecido essa história. Eu sou apaixonado por histórias da Segunda Guerra, então talvez por isso eu tenha me sentido mais seduzido ainda por essa história. Mas eu acredito que é uma história excelente de ser lida, que é facinho de ler também, não é nada tão complexo, você consegue ler bem rápido até. E é isso, antes de terminar a resenha, eu lembro a você daquele pedido que eu já te fiz antes. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Se você também gosta e conhece histórias da Segunda Guerra, fique à vontade aqui para me recomendar alguma leitura, algum livro que você leu que eu talvez não tenha lido ainda. Essa é a história de Pino Lela. Espero ter despertado em você a vontade de ler esse livro. E é isso, a gente se vê na próxima semana com algum outro livro, alguma outra resenha. Um abraço, até mais.